Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Começamos com Jesus dizendo assim em João, capítulo 8, versículo 34. Em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. E aí alguns questionamentos, umas reflexões. Como se posiciona hoje a nossa sociedade perante os vícios? Você já parou para pensar a respeito disso? Como tem sido a atuação dos meios de comunicação? Será que a sociedade atual age de forma crítica no que diz respeito a todo tipo de abuso relacionado a fumo, álcool e outros vícios? O que pensam os jovens hoje em relação ao sexo e às drogas? Os meios de comunicação estão abertos, sem restrições, à propaganda envolvente e massiva que induz a humanidade ao fumo, ao álcool, ao jogo, à gula e ao sexo? Não existe a menor reação a tão perniciosos incentivos. Ao contrário, torna-se meio de motivação a uma sociedade meramente consumista, cujos produtos, filmes, bebidas, revistas, cigarros, etc., constituem verdadeiros agentes contaminadores do comportamento moral do homem, induzindo-os aos viciamento de ideias pelo desejo de satisfações ilusórias. E aí, cabe-nos efetivamente trazer tais mensagens ao crivo da razão e assumir uma postura crítica diante desses grilhões psicológicos a que somos induzidos. Então, no estado natural, tendo menos necessidade, o homem não sofre todas as tribulações que ele cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que consideram esse estado como um dos mais perfeitas felicidades terrenas? Que queres? É a felicidade do bruto? Há pessoas que não compreendem outra. Em ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que o adulto. Está colocado no livro sensacional que eu chamo a leitura, o Livro dos Espíritos, na questão 777. Aí perguntamos, devemos compreender razoavelmente as características, as causas e as consequências do vício e buscar meios para eliminá-los. Todos nós colhemos no sofrimento as consequências amargas dos vícios, cedo ou tarde. Não precisamos chegar às últimas consequências do vício para iniciar o trabalho de autolibertação, de autodescondicionamento. Comecemos por questionar: será que queremos realmente nos libertar ou nós nos comprazemos nos vícios? Se queremos realmente nos libertar, quais as razões mais profundas que nos levam a iniciar esse combate? Como iniciar esse combate? Primeiramente, para superarmos os vícios mais enraizados em nós, precisamos fortalecer a nossa vontade. Ninguém consegue vencer uma batalha sem determinação, sem testemunho de vontade aplicada. Logicamente, os tratamentos espirituais ajudam, mas combater as causas é uma conquista individual que deve ser cultivada paulativamente. Quais as causas do vício? O que são vícios? A natureza não traçou o limite necessário em nossa própria organização. Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteram a sua constituição e criam para ele necessidades artificiais. Pela imaginação, penetramos mais insondáveis terrenos das ideias. No entanto, a imaginação tem sido mal conduzida pelos homens, tanto de modo consciente quanto por desejos inconscientes, levando-os ao sofrimento e outras consequências graves. Pela sua imaginação, o homem cria suas carências, envolve-se nos prazeres e absorve-se nas sensações. Cristalizam-se tais frutos da imaginação em hábitos repetitivos que, por sua vez, esses condicionamentos os quais passaram a incorporar comodamente sem reação contrária. Os vícios são, portanto, necessidades artificiais que nossa própria consciência criou, às quais nos apegamos. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo, já diz João, capítulo 8, versículo 34. O organismo humano adapta-se a esses vícios e o psiquismo fixa-se nas sensações.
Na falta delas, o próprio organismo passa a exigir, em forma de dependência, as doses tóxicas ou cargas emocionais a que se habituara. A criatura não consegue mais libertar-se, contaminando o corpo e a alma. Torna-se, conforme as palavras de Jesus, escravo de si mesmo. O perispírito, que é o corpo espiritual, guarda certos reflexos ou impregnações magnéticas pelas imantações recebidas do próprio corpo físico e do corpo mental. As tendências se transportam e nessa oportunidade de libertação que nos são oferecidas, sucumbimos aos mesmos vícios do passado. Lá na doutrina espírita, ela acrescenta, portanto, um componente reencarnatório aos vícios, o que, de certa forma, esclarece os casos crônicos e patológicos. Por outro lado, raramente estamos sozinhos nos vícios. Temos a companhia daqueles que comprazem conosco dos mesmos males, encarnados e desencarnados, em maior ou menor identidade de sintonia. Por vezes, entidades espirituais agem hipnoticamente no campo da imaginação, transmitindo as ondas envolventes das sensações e dos desejos que alimentamos. Portanto, gente, Jesus veio para recompor a nossa vida, para libertar de todo tipo de mal, especialmente o tipo de mal que opera dentro de nós e nos torna escravos de nossos próprios pecados. Pecados são os nossos erros. Pecado é errar o alvo. A reforma íntima é libertação. No Evangelho, nós vemos que Jesus, libertando vários tipos de doentes, de corpo, de alma, os aflitos buscavam nele a libertação. Todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. O mal que os aprisionava era vencido. Busquemos, pois, vivenciar Jesus em nosso íntimo e em nosso interior, para que, tocados pelo seu amor, possamos fortalecer o nosso psiquismo e substituir toda a escravidão pela alegria interior da libertação. Jesus, portanto, é uma chave para a nossa libertação, quando nós compreendemos profundamente, compreendemos os seus ensinamentos. Boas reflexões, vamos trabalhar e sair desses vícios que às vezes possuímos. Boas reflexões.